as pessoas que entraram no horário. Vamos começar com as apresentações e as pessoas vão entrando. Mariana, gostaria de solicitar que se inicie a gravação para o nosso canal do YouTube. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva já. 102 Santo Amaro, no canal do YouTube da OAB, onde já existem mais de 100 palestras, congressos, simpósios e cursos à sua disposição. Doutores e doutoras, senhoras e senhores, muito boa noite. Meu nome é Gustavo Dias Rosa, sou coordenador de Cultura e Eventos da OAB Santo Amaro e hoje serei o mestre de cerimônias do evento desta noite. As perguntas poderão ser realizadas no chat, que ao final serão lidas para o nosso palestrante, doutor Paulo André Pedrosa. A presidente, doutora Lisandra Gonçalves, e o vice-presidente, doutor Alexandre Fante, em nome da 102ª Subseção de Santo Amaro, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, tem a honra de recebê-los para a palestra Holdings Patrimoniais. Este evento foi organizado pela Comissão de Direito Empresarial, coordenada pela doutora Cláudia Fernandes Santos Dias Rosa. E para ministrar a palestra de hoje, vou convidar o doutor Paulo André Pedrosa, que é advogado, graduado em Direito pelo Mackenzie, especialista em processo civil pela PUC São Paulo, Master of Laws em Direito Societário pelo INSPER São Paulo, pós-graduado em Recuperação Judicial e Falências pela FGV São Paulo, mestrando em Direito dos Negócios pela FG São Paulo. O nosso vice-presidente Alexandre Fante em breve entrará em no nosso evento. E sempre que precisarem, contem com Alexandre Fante. E nesse momento, vamos chamar Paulo André Pedrosa. Paulo, a palavra está com você. Muito bem, Gustavo. Bom, primeiro todos me ouvem bem? Sim. Maravilha. Qualquer problema de áudio, vocês me dão um toque. Doutor Gustavo, primeiro não poderia deixar de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui virtualmente nessa casa que é a OAB Santo Amaro, da qual eu também pertenço, também sou filiado à OAB Santo Amaro, e tenho um grande prazer de poder estar aqui. Infelizmente, a gente não pode estar trocando essa experiência de forma pessoal, mas, se Deus quiser, muito em breve a gente vai poder. Por enquanto, vamos na forma virtual, mas vou tentar fazer da forma mais leve possível, né? Eu sei que não é muito fácil assistir pelo computador, a gente perde muito da interação que a gente conseguiria ter, mas vamos lá, vamos tentar fazer o melhor possível, conto com a ajuda de todos. A ideia é muito mais a gente ter um bate-papo, né? Então, a partir das perguntas, eu quero deixar um tempo bom para a gente poder conversar e poder trocar aí algumas experiências, trocar algumas ideias. Eu acho que vai ser bem interessante. Agradecer o convite do Dr. Gustavo, coordenador de Cultura e Eventos, da Cláudia Dias Rosa também, da nossa presidente Lisandra, e também do nosso vice-presidente Fante. É uma honra poder estar aqui a convite de vocês. Eu vou compartilhar minha tela e vou pedir para vocês me confirmarem se vocês conseguem visualizar direitinho. Está aparecendo para vocês, Gustavo? Está aparecendo, está entrando agora. Maravilha. Entrou. Muito bem. Então vamos lá. O tema hoje é holdings patrimoniais. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. É muito difícil quem não tem ouvido falar sobre holding, porque de fato virou quase que uma obrigação do advogado saber o que é holding. É muito comum que nós sejamos questionados a respeito
se vale a pena fazer uma holding, se não vale, se ela protege patrimônio, se ela não protege, se tem benefício fiscal, se tem benefício sucessório. Então, virou uma coisa muito comum no dia a dia do advogado ouvir falar sobre holdings. Tá? Deixa eu passar aqui. Já foi apresentado, então vou pular. Da questão da apresentação, agradeço a apresentação do Gustavo, eu só queria ressaltar um detalhe referente aqui à minha formação, porque tem muito a ver com a forma como eu vejo a holding. Por quê? Vocês devem ter percebido que a minha formação ela é mais voltada para negócios e societário. Tá? Então, quando a gente vai fazer uma holding para um cliente, eu faço só uma parte da holding, eu faço só a estruturação societária dessa empresa. E a gente tem outros advogados no escritório que daí vão fazer a parte tributária e outros que vão fazer análise da parte sucessória, da parte de família. Então, a holding, ela é realmente ela é de tamanha complexidade que a gente nunca recomenda que ela seja feita só por um profissional. A gente sempre recomenda que você tenha auxílio de profissionais especializados de cada área que vai estar envolvida nessa holding. Mas como que uma holding nasce, né? De onde vem a ideia da holding? Por que ela existe? Em geral, a holding ela não é a primeira coisa que o empresário pensa. O empresário, quando ele vai iniciar a atividade econômica, ele naturalmente está preocupado com a empresa operacional, com a empresa que vai efetivamente colocar ele no mercado. E nenhuma empresa nasce para dar prejuízo, né? Então, quando o empresário ele se lança no mercado, naturalmente ele está buscando lucro. Ele tem uma exposição a risco que é natural de qualquer atividade econômica, mas ele não quer ter prejuízo, ele não quer ter prejuízo para ele nem para a família dele. A ideia nunca é perder dinheiro, né? Só que a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil. E isso, naturalmente, traz uma série de dificuldades para o empresário, para a empresária, que se lançam no mercado. Uma parte desses riscos, quem milita na área conhece muito bem, é o risco trabalhista, são as ações trabalhistas. E aqui a gente não está falando daquele empresário que deixa de pagar os créditos trabalhistas ou os direitos trabalhistas porque ele quer. E sim, muitas vezes, porque a empresa não vai bem, porque a empresa quebra, porque ele não consegue pagar, ou porque muitas vezes ele nem sabia que ele tinha que pagar, né? E esses débitos trabalhistas, essas ações trabalhistas, tradicionalmente, por conta da forma como a Justiça do Trabalho vê o empregado como hipossuficiente, elas não se limitam à empresa, elas não se limitam ao CNPJ. Então, quando uma empresa tem uma dívida trabalhista e ela não paga, essa dívida acaba passando quase que de forma automática para o patrimônio do sócio. A mesma coisa acaba acontecendo com o nosso sistema tributário, que é extremamente complexo, extremamente confuso e que muitas vezes acaba sendo impossível de compreender. Muitas vezes o empresário deixa de efetuar o pagamento de um tributo não porque ele quis, mas porque ele não compreendeu que deveria ser recolhido daquela forma. E esses tributos, quando não pagos pela pessoa jurídica, também acabam sendo transferidos para o patrimônio pessoal do sócio, para o CPF do sócio. Direito do consumidor é a mesma coisa. Existe uma interpretação dos nossos tribunais de que se a empresa não paga os débitos ou as obrigações que ela tem com os consumidores, indenizatórias, restituitórias, não importa, o sócio responde. A pessoa jurídica, quando ela, de qualquer forma, é um óbice para que o consumidor receba os direitos ou os créditos a que ele tem direito, isso automaticamente passa para a pessoa do sócio. A gente tem um ambiente econômico extremamente instável. A gente está no Brasil, né? A cada momento é uma surpresa nova. Muitas vezes, uma empresa que estava muito bem no ano passado, hoje em dia, por N razões, pelo dólar, pela economia, pela Covid, ela não está mais. E aí ela não consegue, eventualmente, arcar com suas obrigações, e isso acaba atingindo também o patrimônio do sócio através desse mecanismo que a gente chama de DPJ, que é a desconsideração da personalidade jurídica, que nada mais é do que você pegar o patrimônio do sócio na pessoa física por uma dívida da empresa, do CNPJ. É claro que isso tem algumas regras, mais especificamente do sistema tributário, existe essa interpretação de que existe quase que uma corresponsabilidade, que vem lá do artigo 135 do CTN,
No sistema consumerista, que eu também já falei, é quase a mesma coisa, vem lá do artigo 28 do CDC, então se entende que se de qualquer modo a empresa não paga a dívida, ela passa para os sócios, né? E aqui, no caso da desconsideração da personalidade jurídica, teoricamente, ela só deveria acontecer quando você tem um abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou seja, quando o sócio ele utiliza a pessoa jurídica para fazer algo que não era da essência dela, né? Então, se uma pessoa jurídica foi constituída para efetuar compra e venda de produtos e o sócio está utilizando ela como um caixa de banco para pagar dívidas pessoais, existe uma confusão patrimonial. E nessa hipótese, você também pode desconsiderar que a pessoa jurídica existe e atingir direto o patrimônio dos sócios. Quem milita na área sabe muito bem de todos esses detalhes e do quanto é comum os sócios perderem todo o seu patrimônio pessoal quando a empresa acaba não indo bem. Nesse sentido, a holding patrimonial ela surge como uma resposta justamente a essa busca por uma proteção, por um planejamento patrimonial e por uma redução de carga tributária. Então, a holding patrimonial ela foi sendo criada para dar respostas para os empresários a essas inquietações. Ou seja, como que eu vou me lançar no mercado de uma forma minimamente segura? É claro que a atividade econômica tem risco, mas tem que ser um risco calculado, tem que ser um risco limitado, sob pena de ninguém mais empreender, né? Então, a holding ela vem como um mecanismo jurídico para dar alguma proteção para esse empreendedor. Vamos falar um pouquinho dos benefícios da holding, né? O que ela pode fazer por nós e pelos nossos clientes. Em primeiro lugar, ela minimiza os riscos que pesam sobre o patrimônio da pessoa física. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas quando você tira o patrimônio da pessoa física e coloca numa holding, ele fica muito menos exposto a que seja penhorado pelos credores. Ela reduz o impacto tributário, e aqui a gente está falando de elisão fiscal, e não de evasão fiscal ou elusão fiscal. Elisão fiscal é perfeitamente lícita, é uma forma de planejamento tributário que permite que você pague menos imposto sobre as operações que você realiza na holding, ao invés de realizar essas mesmas operações na pessoa física. Ela facilita muito o controle e administração dos bens familiares, uma vez que o patrimônio ele fica todo concentrado dentro de uma pessoa jurídica e as regras de administração podem ser estabelecidas ali pelo fundador ou pela fundadora de uma forma muito mais fácil. Ela transfere para os herdeiros uma situação empresarial planejada e protegida. Então, se a gente tiver aqui advogados da área de família e sucessões, vão saber o quão complexa é uma ação de inventário quando você tem muitos bens e muitos herdeiros, e muitas vezes nem se sabe aonde estão os bens, quais são os bens, e quando tem briga entre os herdeiros, então a situação fica quase catastrófica, e isso pode se arrastar por anos, quiçá por décadas, né? Então, quando você faz um planejamento patrimonial numa holding, você evita toda essa situação. E, naturalmente, auxilia na perpetuidade da empresa e do patrimônio que foi constituído por esse fundador ou fundadora. Vamos entrar um pouquinho no detalhe. O que é uma holding? E aqui é interessante porque no Brasil a gente utiliza o termo holding de uma forma quase imprópria, né? Porque a holding, tecnicamente, ela é uma empresa que detém participação acionária de outra empresa de forma majoritária. Então, é uma empresa que é titular de outra empresa. Isso, tecnicamente, é holding. Mas no Brasil, a gente acaba utilizando o termo holding de uma forma um pouco diferente, principalmente quando a gente fala em holding familiar ou holding patrimonial. Qual que é a diferença de holding familiar e patrimonial? Basicamente é a finalidade. Quando a gente fala de holding familiar, é uma holding que basicamente está envolvendo os interesses de uma família específica. E quando a gente fala de holding patrimonial, é basicamente uma holding que tem patrimônio que pode ou não ser familiar. Então, em geral, quando a gente fala de holding patrimonial, você tem a espécie, ela pode ser familiar ou não familiar. E o que faz essa holding? O objetivo dela, da holding patrimonial ou da holding familiar, é ser proprietária de um determinado patrimônio, visando separá-lo do patrimônio da pessoa física, que são os sócios, com vantagens fiscais, maior proteção contra credores e organização patrimonial. Então, a holding patrimonial
ela, na verdade, funciona quase como um cofre. Um cofre onde a família vai poder colocar todo o seu patrimônio, imóveis, veículos, ações, e deixar lá de uma forma mais protegida e organizada. Então, eu gosto de pensar a holding como um grande cofre onde você vai colocar e organizar o seu patrimônio. E como que essa holding é formada, né? É muito comum, os advogados, nossos colegas aqui provavelmente já devem ter passado por isso, quando o cliente chega até a gente, em geral, ele fala, olha, doutor, eu queria abrir uma holding, o senhor consegue abrir para mim? A gente vai explicar, olha, abrir uma holding não é só abrir uma empresa. Tá? Não adianta a gente imaginar que basta abrir um CNPJ e colocar todo o patrimônio lá dentro, porque não é isso. Tá? E mais, se você faz isso, muito provavelmente você vai ter prejuízo, porque você tem que antes fazer todo um planejamento e entender se vale a pena abrir a holding, o que vale a pena colocar e de que forma colocar. Vamos falar um pouco disso para a gente entender um pouco melhor. Como que funciona o início da holding? Então, o cliente chega até nós, informa que ele quer abrir uma holding, ou eventualmente a gente mesmo pode sugerir, dependendo do caso, e aí a gente faz uma reunião de kick-off, uma reunião inicial. Essa reunião inicial, a gente vai ter que destrinchar a vida do cliente, destrinchar o patrimônio, olhar tudo que existe e, principalmente, quais os riscos que esse cliente está exposto, qual é a atividade que ele exerce, de onde pode vir o risco, qual que é o patrimônio que ele tem, né? São imóveis, são ações, está no Brasil, está fora do Brasil, esse patrimônio eventualmente já tem alguma proteção. Por exemplo, tem casos em que o cliente tem 3 imóveis, um no qual ele mora, o outro no qual o filho mora, já está no nome dele, o outro filho também já está no nome dele e mora lá. Não vale a pena fazer nada, porque esses imóveis já têm proteção do bem de família, né? Então, precisa olhar caso a caso quais são os riscos e qual é a exposição do patrimônio a esse risco. Regime de casamento. Muitas vezes o patriarca ou a matriarca tem preocupações em relação ao casamento dos filhos, não quer que acha que o filho vai se divorciar, não quer que exista uma participação do cônjuge no patrimônio deixado por eles. Então, tudo isso a gente tem que ir tirando informações do patriarca ou da matriarca para a gente entender o que vale a pena ou o que não vale a pena. Um outro aspecto importante, qual que é a destinação de curto, médio e longo prazo de cada bem? Por quê? Eventualmente, se você tem, por exemplo, um imóvel cuja destinação de curto prazo é para venda, pode ser que não vale a pena transferir para a holding. Se você tem um imóvel que no médio e no longo prazo você vai querer locar, vale a pena colocar na holding. Então, são todos detalhes que a gente tem que ir pegando bem a bem para entender o que vale a pena ou não. E, por fim, um aspecto fundamental é qual regime tributário que a gente vai adotar e quais são os custos envolvidos, porque a holding ela tem custos relativamente altos. O custo não é só honorários, o custo basicamente mais alto vai ser a questão da tributação nas operações que vão ser feitas. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. Como eu falei no começo, a questão dos profissionais, então a gente tem uma série de profissionais envolvidos, em especial um advogado de direito de família, um advogado tributarista e um advogado de direito societário e, naturalmente, o contador também, que nos ajuda bastante na abertura e nos detalhes fiscais da empresa. Entrando aqui nas questões societárias, é interessante a gente observar que a holding ela não é um tipo societário. Ela pode ter qualquer tipo societário previsto em lei. Então, a holding ela pode ser uma limitada, ela pode ser uma SA, ela pode ser qualquer tipo previsto no Código Civil. Né? Pode ser uma SLU, pode ser uma EIRELI, pode ser uma sociedade simples. Isso vai depender de quais são os objetivos do nosso cliente quando ele vai abrir essa empresa. O tipo mais comum que a gente utiliza com mais frequência, naturalmente, são sociedades limitadas. Por quê? Ela tem uma limitação importante de responsabilidade, então cada sócio, a princípio, responde só pelo valor das suas cotas, tirando todas aquelas hipóteses que a gente falou lá no começo, que podem vulnerar, mas a rigor ele só responde pelo valor das cotas que ele tem. Né? Ela pode ser uma sociedade tanto de pessoas quanto de capital, e aqui é interessante porque uma sociedade de pessoas, ela tem limitações
quanto ao ingresso de terceiros. Então, se eu monto uma sociedade limitada e eu coloco expressamente no contrato social que ela é uma sociedade de pessoas, ela não pode ter ingresso de terceiros estranhos. Então, se houver o falecimento de um sócio, não necessariamente os herdeiros vão poder ingressar. Se houver a penhora das cotas, esse credor não vai poder ingressar na sociedade. Então, é uma sociedade que dá essa possibilidade da gente limitar o ingresso de terceiros. Ela tem um baixo custo de manutenção e um baixo custo de criação também, né? Qual que é o problema das sociedades limitadas que a gente vem verificando na prática em relação às holdings? Essa questão do registro dos atos constitutivos na junta comercial, porque isso faz com que o nome dos sócios, os dados dos sócios, os bens que são integralizados nessa holding, fiquem muito expostos. Basta você entrar no site da JUSESP, colocar lá o nome da empresa, você vai ter acesso a todas essas informações. Então, quando você tem situações onde o sócio não quer aparecer de forma tão ostensiva, a sociedade limitada tem sido um pouco abandonada para se utilizar a sociedade anônima. Então, a gente vem cada vez mais percebendo um movimento de troca da preferida sociedade limitada para a utilização de uma cada vez mais utilizada sociedade anônima. Qual que é a vantagem da sociedade anônima? É que você não sabe quem são os sócios, né? Como o próprio nome diz, ela é anônima. Então, você só vai ter acesso a quem são os diretores e quem forma o conselho fiscal. Você não vai saber quem são os titulares das ações dessa sociedade. Naturalmente, ela pode ser de capital aberto, quando ela tem as ações vendidas em bolsa, ou de capital fechado, que é quase como uma limitada, só que você não tem ciência de quem são os sócios. Então, em geral, para holdings, a gente vai utilizar as sociedades anônimas de capital fechado. Elas têm um custo naturalmente mais elevado, tanto de criação quanto de manutenção, mas elas trazem uma proteção muito maior, tanto em termos de dificuldade de desconsideração da personalidade jurídica, porque para as sociedades anônimas, em geral, não pode ter esse tipo de desconsideração. Tem uma outra decisão em sentido contrário, mas como regra, ela é mais protetiva. E então, cada vez mais a gente vem utilizando ela para fazer holdings quando a gente tem um patrimônio um pouco maior. E também a gente tem as novas, a nova SLU, né? A Eireli já ficou velha, mas a Eireli desde 2011, você pode ter uma empresa sozinho, uma empresa individual de responsabilidade limitada. A única observação é que você tem que ter um capital de pelo menos 100 vezes o salário mínimo, e ele tem que ser integralizado no momento da criação da empresa. Mas agora, a partir de 2019, se possibilitou a criação das SLUs, que são Sociedades Limitadas Unipessoais, que é basicamente uma empresa limitada normal, só que com só um sócio. Então, é bastante utilizada quando o herdeiro, quando o matriarca, pelo menos na primeira fase, quando ele vai criar a empresa para fazer a transferência, é muito comum que a gente utilize uma SLU, coloca ele como único sócio e depois a gente faz a doação das cotas para os herdeiros. Muito bem. Falamos um pouquinho das questões societárias. As questões societárias são um ponto importante para definir, ou seja, qual vai ser a natureza jurídica daquela empresa, a natureza societária daquela empresa, e aí a gente entra aqui em algumas questões tributárias, que eu vou falar rapidamente, depois a gente bate um pouco de papo aí nas perguntas e respostas. Eu falei no começo que o custo de uma holding, ele está longe de ser o custo dos honorários ou o custo de abertura da empresa, né? A gente vai ver o custo real de se criar uma holding quando a gente começa a analisar os impostos que vão incidir nas movimentações patrimoniais. Então, quando eu crio uma holding, basicamente eu quero colocar o meu patrimônio nela. Então, vamos imaginar que eu tenho um imóvel e eu vou transferir esse imóvel para a minha holding. Qual que é o imposto que eu tenho que pagar, né? Basicamente, na integralização, vai incidir, pelo menos aqui em São Paulo, uma alíquota de 3% do ITBI. Que, dependendo do valor do imóvel, pode ser um valor substancial. Mas aqui tem um detalhe interessante que a gente precisa observar. A Constituição Federal, no artigo 156, ele estabelece que não incide o ITBI quando você incorpora patrimônio na pessoa jurídica em realização de capital, ou seja, justamente quando eu integralizo o patrimônio numa holding. Salvo se
essa holding tiver atividade preponderantemente de compra e venda de bens ou locação de imóveis. Tá? O que isso quer dizer? Eu posso, sim, ser isento do ITBI, ou seja, não pagar absolutamente nada na transferência dos imóveis para minha holding, desde que essa holding não tenha atividade imobiliária. Ou preponderantemente imobiliária. E aqui, preponderantemente, é que o faturamento dela não pode ser superior a 50% de atividades imobiliárias. Se eu tenho uma empresa que tem outras fontes de renda, e essas outras fontes de renda superam em 50% o valor que ela vai receber de atividades imobiliárias, eu posso sim transferir sem pagar ITBI. O cuidado que a gente tem que ter aqui é porque muitas vezes, para tentar fugir do pagamento do ITBI, o cliente sugere colocar o patrimônio numa atividade, numa empresa operacional. Ele fala, bom, eu tenho uma empresa lá que, que constrói apartamento, a atividade preponderantemente dela é venda de apartamento ou venda de carro, sei lá. Então, eu vou colocar meu patrimônio nessa empresa e vou ter a isenção do ITBI. Não faça isso, né? Porque você nunca pode contaminar a sua holding patrimonial com atividades operacionais, porque o risco ele vem da operação. E quando você mistura operação com patrimônio, você está dando todo o patrimônio de mão beijada para o credor. Então, em muitos casos, nós temos recomendado pagar o ITBI. Quando a atividade da holding é puramente patrimonial, vale mais a pena pagar o ITBI do que contaminar ela com alguma operação. O outro imposto que vai ser muito comum quando a gente fala de holding é o ITCMD, né, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Aqui tem uma questão interessante, que é interessante para a gente contar para os nossos clientes também, porque hoje o ITCMD no estado de São Paulo, ele é de 4%, tanto para hipótese de morte quanto para hipótese de doação. Então, se você doa um bem, você paga 4% sobre o valor venal desse imóvel, se você falece, também 4%. Só que existe um projeto de 2020 aqui em São Paulo para elevar essa alíquota para 8%, e no Senado, 8% que seria o limite hoje, né, porque o Senado estabeleceu esse limite de 8%. Mas no Senado já tem discussões para elevar esse teto para 30%. Tá? Então, a grande questão aqui, quando você pensa numa holding e quando você faz a transferência do patrimônio desde já, é que você consegue travar a alíquota. Você transfere o patrimônio para os seus herdeiros a 4% e elimina o risco de, eventualmente, essa alíquota subir para 8% ou para 30% e você ter que pagar essa alíquota muito mais alta, que vai consumir boa parte do seu patrimônio. E é interessante porque a gente fala muito que no Brasil a gente tem uma carga tributária muito elevada, e de fato tem mesmo, né? Mas especificamente em relação ao ITCMD, a gente tem uma das menores alíquotas do mundo. 4% é uma alíquota realmente muito baixa, então a tendência é que de fato essa alíquota vá ser elevada, sobretudo agora que o Estado cada vez mais precisa de arrecadação. Então, quando a gente faz uma doação, embora sempre seja dolorido pagar esses 4%, vale muito a pena, né? Porque você trava a alíquota e impede que ela chegue até 30% no futuro. O ITCMD e o ITBI, eles nunca incidem os dois sobre a mesma operação. Então, ou você faz uma transferência onerosa e você paga o ITBI, ou você faz uma transferência não onerosa, uma doação ou uma sucessão e paga o ITCMD. Você nunca vai pagar os dois ao mesmo tempo numa operação. Mas o IR, sim. O IR ele pode ser acumulado com o ITBI ou com o ITCMD. Vai depender de como é feita a operação. E aqui na holding, a gente tem que tomar muito cuidado também. Por quê? Vamos imaginar que o sócio ele tenha um imóvel que foi adquirido por R$100 mil. Quando ele vai fazer a transferência desse imóvel para a holding, ele tem duas opções. Ele pode transferir por esse mesmo valor, R$100 mil, e aí ele não paga absolutamente nada de imposto de renda nesse momento. Ou ele pode atualizar o valor desse imóvel para o valor de mercado, vamos imaginar que seja 500 mil. Quando ele faz essa atualização do valor de mercado, ele vai pagar uma alíquota de 15% sobre o ganho de capital, ou seja, se estava inicialmente por 100, virou 500, ele vai pagar 15% sobre 400 mil. Se a gente tem a opção de não pagar, parece óbvio que a gente não pague, não é?
mas não é tão simples assim. Por quê? Quando você faz a transferência desse imóvel e não atualiza o valor de mercado, eventualmente, se você for vender ele na holding, então é um imóvel, vamos imaginar que eu transferi para a holding, não paguei nada de imposto de renda, não paguei nada de ITBI também, porque a minha holding, por exemplo, não tinha atividade imobiliária, e daí eu vou vender esse imóvel na holding logo em seguida. Daí eu vou ter um sério problema, porque ao invés de pagar 15% na pessoa física, eu vou pagar até 34% na pessoa jurídica, se ela for tributada pelo lucro real. Se ele estiver no imobilizado, eu vou pagar 34 mais 9,25, então uma alíquota gigantesca, né? E mesmo se ela estiver no lucro presumido, se o objeto dela não for atividade imobiliária, a alíquota também é de 34%. Então, nessas três hipóteses, valeria muito mais a pena eu ter atualizado o valor e feito a transferência pagando o ganho de capital na pessoa física. Mas tem uma hipótese em que vale a pena você fazer na pessoa jurídica, que é quando a pessoa jurídica ela desenvolve uma atividade imobiliária e o imóvel está no estoque, está contabilizado no estoque. Daí a alíquota é de 6,73%. Né? Então, vejam que é um jogo de xadrez. Dependendo da forma como você faz essa transferência, você pode ter uma alíquota muito menor ou uma alíquota muito maior. Então, realmente, tem que se analisar o que vai fazer com aquele imóvel, qual que é a intenção, se é vender, se é alugar, e quais que são os valores que estão envolvidos. Valor inicial, valor de mercado, tudo isso vai impactar muito na definição do que é melhor fazer com esse bem. Considerando que tudo seja feito da melhor forma, ou seja, que se analise, que de fato se obtenha o máximo de benefício da holding, a gente vai ter, basicamente, na holding patrimonial, uma alíquota de 6,54% sobre o valor da operação, na hipótese de venda, né? E na pessoa física de 15%. Então, vejam que, a princípio, vale muito mais a pena fazer a venda de imóveis na holding. Para locação, a mesma coisa, né? Então, se eu tenho uma série de imóveis que estão locados na pessoa física, eu vou estar pagando um imposto de renda de 27,5% na tabela progressiva. Não é exatamente 27,5%, mas dependendo do valor, ele chega perto disso, né? Ao passo que na holding, eu poderia estar pagando 11,33%. Então, quando você faz o planejamento tributário da forma correta, você pode ter um ganho fiscal, uma elisão fiscal de mais de 50%. Né? Então, realmente vale muito a pena, sobretudo quando a família tem muitos imóveis locados. Você consegue ter uma redução tributária extremamente expressiva. Questões sucessórias, né? Vamos pensar um pouquinho também nesse outro tripé. O tripé da holding é questões societárias, questões tributárias e questões sucessórias. Por que vale a pena uma holding para fins de sucessão? Tá? Por várias razões. Tá? Eu vou falar en passant um pouquinho sobre isso, mas sem qualquer pretensão de esgotar o tema, até porque seria absolutamente impossível. Mas quando você monta uma holding, você consegue organizar o seu patrimônio e transferir para os seus herdeiros esse patrimônio de uma forma muito mais barata e muito mais organizada. Uma estrutura que é muito utilizada na abertura de holding são as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade. Então, quando o doador ele vai transferir as cotas da holding para os filhos, ele grava essas cotas com essas cláusulas. A incomunicabilidade, basicamente, o eventual cônjuge desse filho não vai ter direito às cotas da empresa. A impenhorabilidade, as cotas não vão poder ser penhoradas por credores desse filho. Então, aqui a gente tem um aspecto de blindagem patrimonial muito importante. E a inalienabilidade, basicamente, quando o fundador ele vê que ele tem um filho que é gastão ou que é pródigo, e aí ele pode impedir que o filho venda as cotas dessa empresa. Então, são cláusulas bastante interessantes. Tem a questão da antecipação do impacto tributário, que eu falei da questão do ITCMD, você trava a alíquota em 4% e não em 8% ou em 30%, então você já faz esse planejamento e já paga agora, né? E além disso, você pode ter usufruto de todos esses bens. Então, em geral, o doador ele doa as cotas da empresa com reserva de usufruto, ou seja, ele continua usufruindo do direito de voto, do direito de receber os haveres enquanto ele estiver vivo, embora o patrimônio já não esteja mais no nome dele, já esteja efetivamente no nome dos filhos.
Também tem a possibilidade de definir administradores. Muitas vezes, numa família, o patriarca ou a matriarca, eles verificam que determinado filho tem mais tino comercial, tem mais condições de administrar a empresa. Eles podem já definir quem que vai administrar o patrimônio quando eles morrerem, né? Então, tem uma série de cláusulas que a gente pode utilizar e que efetivamente auxiliam bastante na transferência desse patrimônio. Essa é uma estrutura típica de uma holding, e aqui eu tomo um pouco de cuidado, porque quando a gente fala de estrutura típica de holding, é de certa forma uma mentira, porque a holding ela pode ter inúmeras estruturas. Esse é um exemplo de uma estrutura que é relativamente comum, tá? Como que ela funciona? Você tem os fundadores da empresa, que são aquelas pessoas que iniciaram o negócio, que amealharam patrimônio, que têm imóveis, que têm dinheiro, que têm veículos, que eventualmente têm até outras empresas, que formam o patrimônio. O que essas pessoas, o que o fundador ou a fundadora costuma fazer quando você vai estruturar uma holding? Primeiro, eles transferem todo esse patrimônio para a holding, e aqui, nessa transferência, entra toda aquela questão que nós comentamos do ITCMD, pode haver taxação ou não dessa transferência, dependendo da atividade que a holding exerce, e eles mantêm esse patrimônio na holding. Aqui já tem um efeito benéfico. Qual que é o efeito? Primeiro, você tirou o patrimônio da pessoa física dos fundadores e colocou numa pessoa jurídica. Então, você protegeu o patrimônio caso os fundadores tenham alguma dívida na pessoa física. A segunda proteção que já acontece é a questão do benefício fiscal. Você vai pagar menos imposto, se fizer da forma correta, tanto na venda quanto na locação dos imóveis que foram transferidos. Então, aqui já tem um benefício. A segunda fase, que em geral também acontece, é doar as cotas da holding para os filhos. E vejam que daí não se está mais doando os imóveis, ou os veículos, ou o patrimônio em si. O que se está doando são as cotas da empresa. Em geral, essa doação ela é feita com aquelas 3 cláusulas que nós comentamos. Então, os herdeiros vão receber com cláusula de inalienabilidade, com cláusula de incomunicabilidade, eventualmente com cláusula de inalienabilidade, e, eventualmente, até pode-se definir quem que é o administrador, quem que não é, e, normalmente, com reserva de usufruto. Então, os fundadores, eles estão longe do patrimônio, pelo menos do ponto de vista formal, mas eles têm total controle, porque eles continuam como usufrutuários e, portanto, podem votar, podem receber os lucros dessas cotas, embora estejam ali isolados e protegidos de eventual problema. Então, essa é a estrutura típica que a gente vê numa holding, né? Basicamente, ali no item 2, a questão que vai se discutir é a questão do ITBI, que a gente comentou, e no item 3, a questão do ITCMD, porque quando você faz a doação para os herdeiros, naturalmente você vai ter a incidência também do ITCMD. Mas basicamente é isso que costuma ser feito, né? Vamos agora, na verdade, Gustavo, essa em linhas gerais, o que eu queria colocar. Na verdade, gastei até um pouco mais de tempo do que eu queria falar só uma meia horinha, mas falei um pouco mais. E gostaria agora de abrir para a gente bater um papo, que eu acho que é a parte mais interessante e mais rica para a gente trocar experiências, trocar algumas ideias. Se você estiver de acordo, a gente já poderia passar aí para as perguntas e respostas e fazer essa interação. O que você acha? Eu acho muito bom, doutor Paulo. Gostaria, primeiramente, de consignar aqui que o doutor Alexandre Fante entrou na nossa live. Não sei se ele já está podendo falar. Ele costuma fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, doutor Fante. Também consignar aqui a presença do doutor Valdinei Paluri, nosso grande relator do Tribunal de Ética, atual coordenador da Comissão de Ética, está conosco também. Doutora Cláudia Rosa, a nossa coordenadora de Direito Empresarial, da Comissão de Direito Empresarial, também está aqui. E temos algumas perguntas. Quem tiver mais perguntas pode enviar no chat, ou, se o doutor Paulo preferir, também pode abrir o áudio. O que você prefere? Na verdade, como se sentirem mais confortáveis. Se quiserem abrir o áudio também, a gente troca ideias. Acho que é legal também. Doutor Daniel, o
Gilgui, gostaria de abrir o áudio ou gostaria que eu faça a leitura da pergunta? Bom, vou fazer a pergunta do doutor Daniel. Se puder explicar as consequências contábeis, eu agradeço. Tive um possível cliente que esbarrou nesta condição. Um contador queria cobrar um valor bem alto de mensalidade. Poderia explicar, aprofundar um pouquinho mais, doutor Paulo? Claro. A questão contábil, Daniel, realmente ela vai pegar na holding, porque você tem muitos detalhes, né? Dependendo do tipo de holding que você abre, o custo de contabilidade, ou custo contábil, ele realmente vai ficar alto, tá? Vamos imaginar que você tem uma SA, por exemplo. Você tem uma série de livros que você tem que publicar, você tem uma série de atos que você tem que fazer, que vão tornar mais caro realmente a mensalidade do contador. Se você tiver uma limitada, naturalmente esse custo é menor, tá? Embora também não seja pequeno, porque você vai ter que fazer toda a análise se a empresa ela vai ser tributada pelo lucro real, pelo arbitrado, pelo presumido, eventualmente se pode ser colocada no simples, e tudo isso envolve uma série de atos contábeis que tem um custo, não tem como fugir, tá? Em geral, o que acontece é que o planejamento ele é feito por um tributarista, pelo advogado tributarista, e ele já manda para o contador isso de forma um pouco mastigada. O que o contador vai fazer é operacionalizar no dia a dia. Mas o custo, embora não seja marginal, ele é parecido com o custo de qualquer outra empresa, né? Então, é algo a se considerar, mas não me parece que seja algo que inviabilize a abertura da holding. O que pode inviabilizar é o custo tributário, daí sim. Se o patriarca ou a matriarca eles não têm um planejamento e não têm uma disponibilidade financeira imediata para pagar ITBI, pagar ITCMD, daí sim pode inviabilizar a holding. Mas o custo contábil me parece que não. Eu acho que é um custo importante, mas não que inviabilize a abertura da holding. Muito bom, doutor Paulo. Temos mais algumas perguntas aqui. Inclusive, já havia pulado a doutora Miquelina Guilherman. O sócio responde com a cota de sua participação na sociedade, holding? É certo isso, doutor Paulo? Vamos lá, Miquelina. Eu não sei se eu entendi corretamente a pergunta, mas estou entendendo que você está querendo perguntar a questão talvez da responsabilidade por eventuais dívidas, talvez. A Miquelina está aí, Miquelina? Se você puder me explicar um pouco melhor a pergunta, talvez eu consiga chegar exatamente no ponto da pergunta. Acredito que ela esteja querendo saber sobre a responsabilidade, se ela é limitada ou não. Acho que vai depender da constituição societária, né? Nesse aspecto, Miquelina, esse é um dos aspectos importantes de quando a gente vai fazer análise societária da holding, né? E depende do tipo que você escolhe. Se você escolher, por exemplo, uma sociedade simples, em regra, você não tem limitação de responsabilidade. Os sócios, eles são corresponsáveis pela dívida da empresa. Embora você possa colocar no contrato social de forma diversa, mas como regra, eles são corresponsáveis. Se você parte para os outros tipos societários, sociedade limitada, sociedade anônima, EIRELI, SLU, daí todos são tipos societários que têm sim limitação de responsabilidade restrita ao valor das cotas. Mas aqui uma observação, isso é mais ou menos, tá? Porque mesmo nessas hipóteses de tipos societários onde você tem limitação, ela é uma limitação até a página 2, porque daí entra aquelas exceções, direito do consumidor, direito trabalhista, direito tributário, desconsideração da personalidade jurídica, são todas hipóteses onde o patrimônio do sócio, mesmo com as limitações previstas em lei, vai responder pelas dívidas da empresa. Bom, doutor Paulo, a doutora Miquelina ainda pergunta, e a base de cálculo? É o valor declarado no imposto de renda ou o valor venal? Depende do tributo, né? Uma questão interessante aqui em São Paulo, eu não lembro se eu comentei, mas é o seguinte, em geral, o Estado de São Paulo, ele vai querer te tributar ou pelo valor da operação ou pelo valor venal de referência, o que for maior, tá?
Quando o valor venal de referência for a hipótese de incidência tributária, ou seja, vamos imaginar que eu tenho um imóvel, o valor venal de referência dele é 1 milhão, eu estou vendendo ele por, sei lá, 700 mil, e o valor venal dele é 600 mil, 700 mil. O Estado de São Paulo, ele vai querer te tributar pelo valor venal de referência, que nesse caso é maior, tá? Daí o que a gente faz? A gente paga pelo valor venal de referência, mas entra com uma ação de repetição de indébito, porque ele não pode fazer isso. Isso a jurisprudência tem sido bastante favorável, no sentido de reconhecer que ele tem que aplicar o valor venal, e não o valor venal de referência, que em geral é maior. Então, quando a gente faz esse tipo de integralização, não tem jeito. Paga pela referência, entra com uma ação e recebe, o excesso que você pagou, daí sim com base no valor venal. Então, é uma discussão que existe atualmente, mas as decisões têm sido bastante favoráveis para os contribuintes, no sentido de que a base de cálculo é o valor venal e não referência. Muito bom, doutor Paulo. O doutora Tamires Toledo. Como fica o pagamento do ITCMD quando o doador reserva para si o usufruto dos bens? Legal. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se ele deixa eu voltar. De fato, é muito comum que quando o fundador aqui, ou doador, ele faz a transferência para os filhos das cotas da holding, que ele faça uma reserva de usufruto, né? Então, ele transfere o imóvel, mas ele reserva para si o usufruto, que basicamente vai outorgar para ele o direito de permanecer com o direito de voto e de permanecer com o direito de receber os lucros daquelas cotas. Então, ele controla a cota, embora ela não esteja mais no nome dele. Nessa hipótese, você vai pagar o ITCMD parcial. Quando você faz a doação com reserva de usufruto, você paga 2/3 do ITCMD no momento da doação, e esse 1/3 que você não pagou, não é que você não vai pagar nunca, você vai pagar lá na frente quando consolidar a propriedade, ou seja, quando extinguir o usufruto. É até comum a gente encontrar em alguns lugares falando que esse seria um benefício tributário, porque você pagaria só 2/3 quando você faz a doação com usufruto e não o valor integral. Mas é mais ou menos, porque você vai acabar, no final das contas, pagando o valor integral. A diferença é que você paga primeiro 2/3 e 1/3 quando extinguir o usufruto. Muito bom. Agora, vamos pegar mais alguma. Doutora Paula Fogli. Essa ela deve ter preparado durante a tarde, hein, doutor Paulo? Como fica a questão da transferência das cotas para os herdeiros quando um dos sócios morre? Ele pode entrar na sociedade ou recebe o valor das cotas? Muito bem. Bom, primeiro a questão da morte do sócio, a gente tem que naturalmente pensar ela antes dela acontecer, né? Então, até eu não falei sobre isso, mas junto com as cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade, é muito comum também a gente colocar uma cláusula que a gente chama de cláusula de reversão. O que é isso? O fundador, ele doa para os filhos as cotas da holding, mas se um dos filhos, ou os dois, morrerem primeiro, as cotas não vão para os herdeiros dos filhos, elas voltam para o fundador, elas voltam para o doador. Então, em geral, na holding, a gente tem a cláusula de reversão justamente para permitir que, caso esse donatário, esse herdeiro, faleça primeiro do que o doador, as cotas voltem para ele, né? Se a gente não tiver essa cláusula de reversão, os herdeiros do filho, né, que vão herdar essas cotas. E daí a gente vai ter que analisar o contrato social da holding para ver se eles vão ter a possibilidade de entrar na empresa como sócios. Isso pode acontecer desde que exista previsão contratual, e em geral nas holdings a gente não coloca essa previsão, tá? Justamente porque a gente não quer que pessoas estranhas ingressem na holding. Ou se não tiver essa cláusula, daí a gente vai liquidar os haveres desse falecido.
E a dica aqui é que a forma de liquidação desses haveres, ela pode ser prevista em contrato social. Então, geralmente, no contrato social da holding, a gente vai criar uma forma de precificação e uma forma de pagamento desses haveres que seja extremamente benéfica para a holding. Então, em geral, você fala que a avaliação vai ser feita pelo patrimônio líquido da empresa, com pagamento em 30 vezes. Então, dá para você planejar muito bem isso. Tanto se os herdeiros vão poder ingressar na holding, quanto se eles não puderem ingressar, como e de que forma você vai fazer esse pagamento. Muito bom. Agora vamos para a pergunta. Tem muitas perguntas, doutor Paulo. Se o tempo ficar muito adiantado, eu não vou conseguir fazer todas. Mas ainda temos algum tempo para esclarecermos algumas questões? Vocês que mandam, Gustavo. Por mim, eu vou até meia-noite. Então vamos lá. Doutor Guilherme Molinari Ramos. O que acontece se o filho, donatário das cotas da holding, falecer antes do doador? Guilherme, esse eu acabei falando sobre isso um pouco antes. Basicamente, se você tiver a cláusula de reversão, ela volta para o doador. Então, a recomendação é sempre ter essa cláusula para que as cotas voltem caso o donatário faleça antes do doador. Doutora Tamires Toledo, como fica o pagamento do ITCMD quando o doador reserva para si o usufruto dos bens? Acho que essa já foi, na verdade, Gustavo. Eu acho que eu pulei aqui, espera aqui, que são muitas aqui. Estão me mandando pelo WhatsApp, algumas aqui para... Caio Nardi. É possível criar uma holding para integralizar os imóveis de uma empresa já existente? Neste caso, para proteger os imóveis de uma eventual constrição em nome da empresa original. Esta é a pergunta. Dá sim, Caio. Na verdade, você pode fazer de duas formas, tá? Você pode integralizar as cotas dessa empresa na holding, tá? Então, ao invés de você ter o titular, uma pessoa física, o titular dessa empresa vai ser a própria holding. Quanto dá para você transferir os imóveis para a holding também. Assim como a pessoa física pode transferir os imóveis para uma holding, a pessoa jurídica também pode transferir da mesma forma, tanto através de integralização, se ela for sócia, como através de doação ou transferência onerosa, se ela não for sócia. Ela pode vender esses imóveis ou doar esses imóveis para a holding, como se fosse uma pessoa física, sem qualquer distinção. Gustavo, posso fazer uma pergunta, Gustavo? Primeiro, mandar um abraço para o Caio, estou vendo aqui, foi meu estagiário, agora um grande advogado. Um abraço para você, Caio. Na hora que eu ouvi o tema da palestra, tinha certeza que você ia participar. Você gosta muito do assunto também. Um abraço para você, Caio. Se eventualmente já respondeu, primeiro, boa noite, doutor Paulo. Um prazer, uma satisfação recebê-lo aqui na subseção de Santo Amaro. Uma honra, doutor Alexandre. Ouvindo aqui a sua palestra atentamente. Parabéns aí pela exposição objetiva, didática, prática. E eu queria te perguntar se eventualmente você já respondeu, me perdoa. O doutor Everton Lúcio também te mandando um abraço, nosso coordenador de prerrogativas. Ele já havia me pedido para registrar aqui os abraços para você, então ele colocou aqui no chat, eu registro mais uma vez. Com relação ao ITBI, nessa transferência, puxando um pouquinho do gancho aqui do Caio, se já existe uma empresa constituída e se resolve fazer uma holding e transfere esses imóveis para a holding, se há possibilidade de pleitear aí a imunidade do ITBI nessa transferência patrimonial? Deixa eu ver se eu entendi a hipótese, doutor Alexandre. Você tem uma holding, você tem uma empresa operacional, talvez, que já tem patrimônio, né? E você quer transferir esses imóveis para a holding. Então, vamos imaginar que a empresa não esteja utilizando esse patrimônio. A integralização do capital social, por exemplo, da holding. Tá. Você vai ter que analisar a questão da atividade dessa holding, né? Em todas as hipóteses, você tem que analisar se ela tem uma atividade preponderantemente imobiliária, se ela tem uma atividade... Deixa eu até voltar aqui para o slide, fica mais fácil a gente visualizar. Se ela tem uma atividade preponderantemente imobiliária, você nunca vai ter a questão da isenção do ITBI. Tá? Opa, pulei aqui, desculpa. Chegou.
Então, o que vai responder a nossa pergunta é o artigo 156 da Constituição. O ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica. Então, veja, a gente tem uma série de hipóteses aqui que podem acontecer entre empresas, fusão, incorporação, cisão, aonde você não vai ter incidência do ITBI, desde que, assim como na pessoa física, a atividade preponderante não seja imobiliária, né? Então, é até comum que você tenha essas operações de cisão, por exemplo, fusão, incorporação, e você tenha a transferência de patrimônio entre essas empresas sem que você tenha incidência do ITBI, desde que a atividade não seja imobiliária. Então, tem que analisar realmente caso a caso se é uma hipótese de isenção do ITBI ou não. Perfeito. Muito bom. Doutor Alexandre Fante é o nosso vice-presidente, que estava nos ouvindo e agora conseguiu abrir aqui a sua tela. Doutor Fante, gostaria de fazer as perguntas, que ainda existem perguntas. Eu vou aproveitar a pegada Yumi Takaki. Olá, professor, tudo bom? A empresa criada com o fim de receber aluguéis pode comprar dos proprietários dos imóveis, como, exemplo, a empresa financiar e comprar dos sócios dos imóveis? E, nesse caso, essa empresa poderia aderir ao lucro real para operar? De quem que é a pergunta, doutor Alexandre? Yumi Takaki. Yumi, tudo bem? Bom, a empresa criada para receber aluguéis, ela é uma holding patrimonial, como qualquer outra. A questão é que o objeto dela é a administração de bens próprios. Então, para ela se aplicam as regras normais de qualquer holding. O que vai acontecer nessa empresa é que, como ela tem uma atividade preponderantemente imobiliária, você não vai ter a isenção do ITBI quando você for fazer integralização de bens, né? Mas ela pode comprar dos proprietários dos imóveis, não tem problema nenhum. Ela é uma empresa como qualquer outra que pode tanto comprar quanto vender imóveis. O que tem que ver é se ela tem caixa para fazer essas aquisições, né? O que acontece muitas vezes é que quando a gente cria uma holding, a gente integraliza o patrimônio dos sócios através de imóveis, e essa empresa ela não tem propriamente caixa para fazer compras, né? Mas se ela começa a gerar caixa, ou seja, se ela começa a receber renda de locação, renda de compra e venda de imóveis, e ela consegue ter dinheiro para comprar, ela pode atuar no mercado como se ela fosse uma pessoa física ou uma pessoa jurídica de qualquer tipo. Ela pode ter o portfólio de imóveis, comprar, vender, alugar, como ela bem entender. Financiar e comprar dos sócios dos imóveis? Pode, tá? Aqui a gente vai ter a incidência do ITBI, se ela for fazer a compra, né? Mas também não teria qualquer problema. Ela atua no mercado como uma empresa normal. Legal. Temos uma outra pergunta. Fante, acho que caiu o áudio. Doutor Alexandre Fante, esses são os desafios da tecnologia. Não estou ouvindo o doutor Fante. Enquanto o doutor Fante aqui se restabelece, gostaria de colocar a doutora Maria Ângela. No caso de usufruto, se tiver o aumento da porcentagem ao consolidar a propriedade, haverá diferença do novo valor? Excelente pergunta. Na minha opinião, sim. Você vai salvar 2/3, porque você vai pagar 2/3 sobre a alíquota menor, mas quando você for pagar a diferença, daí é sobre a alíquota vigente. Muito embora possa ter discussões interessantes a respeito desse tema. De qualquer forma, de um jeito ou de outro, você já vai ter pagado 2/3 do valor sobre uma alíquota menor. Então, vale a pena, mesmo assim, ainda que você pague 1/3 sobre a alíquota maior, você já teve um benefício tributário expressivo. Gustavo, pode fazer a sequência das perguntas, porque como caiu a minha conexão aqui, zera o meu chat. Então, pode fazer as perguntas, por favor. Espera só um pouquinho aqui. Vamos subir. César Valdez. Uma holding é exclusivamente patrimonial ou pode ser de capital de negócios? Neste caso, qual seria a melhor forma de criar um tipo de holding para que os tributos sejam os menores? César, pode, tá? A holding ela pode ser só patrimonial.
ela pode também ter atividade, não necessariamente ela só precisa ter bens, ela pode exercer qualquer tipo de atividade que uma empresa pode exercer. O cuidado que a gente tem que ter aqui é o que eu comentei nos slides anteriores. Quando você faz uma holding com o objetivo de proteger e guardar patrimônio, não faz sentido que essa holding seja também operacional, ou seja, que ela também exerça atividade no mercado, porque daí você contamina completamente o seu patrimônio. Ao invés de proteger, você joga o seu patrimônio na mão dos credores, porque os credores da empresa vão penhorar os bens da própria empresa. Então, não tem qualquer vedação a que a holding tenha uma atividade operacional, mas a gente não recomenda. Holding holding patrimonial é holding patrimonial, lá você deixa o patrimônio e, no máximo, você deixa ela ter atividade imobiliária, compra e venda de bens e locação de imóveis. Só. Qualquer coisa além disso, você corre o risco de contaminar o patrimônio que deveria estar protegido lá dentro. Tá bom, muito obrigado, hein? Um abraço. Imagina, Cesar. Muito bom, doutor Paulo. Nós temos aqui Yumi Takaki e dizendo muito obrigado, doutora Marina, palestra maravilhosa, muitas pessoas estão agradecendo, né? O doutor Everton Lúcio também parabenizou, nosso professor, doutor Everton Lúcio, das prerrogativas. Doutor Alexandre Fante, vamos abrir aqui mais algum minuto para a pergunta do milhão, como costumamos dizer. Mais alguns participantes gostaria de fazer uma pergunta? Vamos lá, a última pergunta da noite, aproveita, pergunta derradeira do milhão, como diz o Gustavo, então pode colocar no chat, ou se quiser também abrir o microfone e fazer a pergunta, então vamos lá. Eu tenho uma pergunta, se todos já se inscreveram no nosso canal do YouTube 102 Santo Amaro, nosso streaming de conteúdo jurídico, o qual estará gravada. Estará gravada esta palestra junto com outras centenas de palestras. Passamos de 270, Gustavo, com mais de 35 mil views espectadores. Muito legal. Bom. Doutor Remo Bataglia, gostaria de abrir o áudio e mandar alguma mensagem? Doutor Remo, doutor Alexandre, é o sócio do doutor Paulo. Sim. Primeiro, parabéns para vocês. Estou surpreso aqui com o número de pessoas. Vocês sabem que a gente faz alguns webinars, algumas palestras, e a gente sabe que não é fácil chegar nesse número de pessoas. Parece ser pouco, mas mais de 60 pessoas num horário, à noite, depois do trabalho, ouvindo uma apresentação que é densa, não é fácil. Então, parabéns não só ao Paulo, que apresentou de forma brilhante e respondeu todas as dúvidas, algumas perguntas complexas e cabeludas, né? Mas principalmente a vocês aí da OAB que estão fazendo um trabalho fantástico, não só para quem não é da área, mas até para os advogados que às vezes militam em outras áreas e acaba tendo algumas ideias com essas apresentações que vocês fazem e depois deixam disponibilizadas. Parabéns. Muito obrigado, doutor Remo. Em breve contaremos também com uma palestra do doutor Remo, quem sabe? Sim. Com certeza. Amanhã teremos mais. Amanhã teremos a palestra Tributação para a Sociedade de Advogados. E depois nós temos também a palestra na quinta do Dr. Nelson, né, que vai falar na área de família também. Me fugiu o tema aqui, meninas, por favor, coloquem aqui no chat, que a cabeça já não ajuda. São muitos. Tanto palestra que a gente... Vamos lá, Tributação Sociedade de Advogados amanhã, no dia 18, dia 19... Vamos lá. A holding pode, enquanto elas colocam, fazer aqui a última pergunta do Daniel. A holding pode celebrar contrato de sociedade por conta de participação? Pode, sem qualquer problema, tá? Eu acabei não falando da sociedade em conta de participação, mas ela é um instrumento bastante interessante para a holding. Ela pode ser tanto ostensiva quanto não ser. Não tem qualquer vedação, tá? Quando você não quer que a holding apareça em alguma operação, ou eventualmente que o sócio apareça em alguma operação, é um mecanismo super interessante. Não tem qualquer vedação a que a holding celebre contrato ou seja uma SCP. Aqui elas colocaram palestra sobre pactos antinupciais, também importantíssimo nessa questão da proteção patrimonial, né? Então, dia 19 de agosto.
Com certeza. Doutor Remo, além dos espectadores que estão nos assistindo aqui por este meio, né, pelo Meeting, temos também pessoas assistindo pelo YouTube, né? Muito bom. Ao vivo no YouTube. Ao vivo no YouTube. E aí depois ficará gravada ainda essa apresentação. Quando vocês tiverem espaço, eu venho aqui para falar de algum tema que seja interessante aí para a comunidade, com todo prazer para poder contribuir, será uma honra. Muito bom, excelente. Voltaremos a falar, doutor Remo, teremos a honra de recebê-lo aqui, também como o doutor Paulo André Pedrosa. Doutor Paulo, gostaria de fazer considerações finais? Gustavo, só agradecer pelo convite. É realmente uma honra estar aqui nessa casa, ainda que de forma virtual, então só posso agradecer a todos os participantes que ficaram conosco aqui até esse horário. Aqui na tela eu coloquei meu e-mail, então quem tiver qualquer dúvida, qualquer questão adicional, quiser bater um papo, trocar ideia, sinta-se 100% à vontade de me mandar um e-mail, da gente trocar aí algumas ideias, e agradecer a participação de todos. E fico também à disposição, Gustavo, para voltar sempre que convidado, porque é realmente uma honra estar nessa casa. Muito obrigado, doutor Paulo. Aqui também, doutor Fante. Para quem ainda não conhece, doutor Alexandre Fante, nosso vice-presidente, é o homem que nunca dorme, está sempre disposto a atender a advocacia, respondendo perguntas para os novos advogados, para os advogados mais antigos, e sempre que precisarem, contem com ele. Alexandre Fante. Aproveito para passar a palavra para o doutor Alexandre Fante. Obrigado, Gustavo. Mais uma vez, parabenizar pelo trabalho realizado no Cultura Eventos. Parabéns ao Dr. Paulo, já havia falado, mas reitero aqui. Vamos pensar num curso, né, trazer um curso aqui para os colegas também de Santo Amaro para falar de holding. Então, já fica desde já convidado para fazer esse curso aqui para os colegas, para a gente aprofundar um pouco mais o tempo. Doutor Remo, se quiser também, está à disposição aqui a sua casa de Santo Amaro para trazer esses assuntos também, para colaborar aí nesse projeto de fazer esse curso sobre holding. Agradecer a todos os colegas que estiveram aqui nessa noite, aos nossos funcionários que tornam possível, né, a realização desses eventos. Mandar um beijo para todos que eu estou vendo aqui na tela: Miquelina, Ana Cláudia, Daiane, Leila, Guilherme, Marcela, César, Jean, Marina, Zélia, enfim, sentem-se todos abraçados e beijados, porque realmente para nós é uma alegria, uma satisfação e um prazer sempre proporcionar para todos esses eventos com muita cultura, muito ensinamento e que sempre com muito sucesso também. Então, estamos sempre à disposição. Agradeço a todos e encerro aqui desejando meu voto de uma grande semana, um restante de semana, que fiquem todos bem, com saúde, e nos encontramos na quarta e na quinta-feira de novo aqui nesse mesmo local, nessa mesma tela, para curtir ainda um pouco mais as palestras que temos preparadas para vocês essa semana. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela participação de todos, obrigado, doutor Gustavo, doutor Alexandre, e estamos à disposição sempre. Muito obrigado a todos e a 102ª subseção de Santo Amaro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo, agradece a presença de todos e declara encerrada a presente palestra. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite, excelente palestra. Boa noite, doutor Paulo, doutor César, muito obrigado, doutora Dione Lima, aos colaboradores da OAB, todos que estiveram presentes, doutora Cláudia Rosa, muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. A doutora Cláudia está com o nome de Estela. Eu falei, nossa, como a Estelinha cresceu. O tempo passa. Parabéns, doutor Paulo. Boa noite. Obrigado. Acho que essa